Opa! Bom? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então tá bom. Gente, hoje a gente vai falar da vida de Janho. Na verdade, ele vai contar a vida dele. Ele foi no podcast lá, no Cortes do Flow, e ele trouxe uma história bem triste dele. Pra você que não sabe quem é Janho, Janho é esse cara aqui que faz, ao meu ver, os TikToks mais engraçados que tem. O cara é puro entretenimento e hoje ele tá muito bem, né? Recebendo patrocínio, ganhando dinheiro, mas nem sempre foi assim. No vídeo de hoje você vai acompanhar a história triste, cara, e é uma história pesada, de você não acreditar que o cara passou por isso, porque envolve o uso de drogas pesadas, né? Uso de drogas por muito tempo, envolve prisão, envolve solidão, envolve internação, e mesmo assim o cara deu a volta por cima e hoje ele tá ganhando bastante dinheiro com o TikTok, participando de eventos. Como eu disse, o cara é muito engraçado, então depois dá uma olhada no vídeo dos melhores TikToks que eu selecionei do Janho, tá? Vai estar o link aqui embaixo, depois você dá uma olhada, ou nos cards também, depois você vê, mas vamos acompanhar a história de Janho e durante o vídeo eu vou comentar sobre os acontecimentos e claro, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para que a gente não perca alcance e todo mundo consiga ver o meu review da vida do Janho, beleza? Bora lá ver como que foi a vida do Janho. Eu fui demitido no dia 17 de setembro de 2019. Caralho, que merda, hein? Essa é uma data bem emblemática para mim, porque essa data se repetiu 2 vezes na minha vida em 10 anos. Eu tive uma parada aí, até vou mais no decorrer do programa, quero contar um pouco da minha história, né? Eu tenho um histórico de longa data com drogas, né? Eu sou dependente químico, em recuperação. Fui usuário de crack por quase 18 anos. Nossa. E em 2004 eu ingressei nessa vida, né? Eu perdi minha identidade totalmente nessa época. Fui morar na rua, perdi meus amigos, perdi minha família. E depois de 4, 5 anos afundado assim, no fundo do poço, na lama mesmo, em 2009, quando eu estava quase para morrer, quando eu estava com 47 quilos, no dia do aniversário da minha mãe, eu fui preso. Nossa, 47 quilos, né, devido ao uso de drogas, e ainda o cara foi preso no aniversário da mãe. É pesado. E eu acredito que foi uma mensagem subliminar para eu ser liberto da morte. 10 anos depois eu fui liberto da miséria, demitido do lugar que eu estava. Eu acho que 2 vezes Deus já falou comigo. Eu demorei 10 anos para entender isso. Porque foram 2 datas que ocorreram justamente no aniversário da minha mãe. E foram 2 divisores de água na minha vida. Porque depois que eu saí da prisão, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Você ficou muito tempo? Fiquei 1 ano. Conheci o Central de Porto Alegre, sofri bastante lá dentro, passei uns perrengues bem brabo lá dentro, até eu aprender como funciona o ritmo dos guri, né? É difícil, é sufocante, tá todo mundo, ninguém tá de bem com a vida lá dentro. E eu, como eu cheguei um cara muito ingênuo, né, meu, nunca tive maldade com ninguém. Eu cheguei lá dentro e encontrei aquilo, daí foi um pouco assustador para mim, mas foi o divisor de águas para mim começar a reagir e voltar a viver. Lá dentro eu engordei, cortei meu cabelo, comecei a me alimentar de novo. Quando eu saí de lá, eu consegui a minha primeira esposa, né, minha primeira mulher. Fiquei 4 anos com ela, ela tinha o mesmo problema que eu, só que ela não quis mudar. Eu fiquei 4 anos lutando por ela, mas não deu muito certo. Os 7 primeiros meses foi um mar de rosas, né, meu? Eu e ela era só alegria, só felicidade. Ela tava bem há mais tempo que eu, tava forte, tava gorda. Eu tava criando os filhos dela como se fossem meus filhos. Uma criança de 7 e um de 9, Cícero e a Isabelle. Criei como meus filhos, só que depois de 7 meses, um dia ela foi comprar pão e não voltou mais. Nossa. Ela voltou 26 dias depois para casa. Caralho! 10 quilos mais magra. A gente encontrou ela no meio do mato. Caralho! Que a gente foi atrás, a gente tentou ajudar. E eu fui lutando. Eu tive umas 5 internações com a Luciana, minha primeira mulher. Que eu lutei por ela, levava comida na clínica, levava fruta, levava doce. Daí trazia ela de volta para casa, ela ficava bem um tempo. Dava 5, 6 meses, ela caía de novo.
Até que um dia eu perdi as forças e depois de 4 anos eu caí daí. Daí eu caí um tombo feio de novo e fiquei 2 anos vivendo em função disso. Nessa época eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo, que deu uma levantada, eu comecei a reagir, mobilei toda a minha casa, fiquei forte de novo, fiquei gordo, mas volta e meio recaía de novo, e as minhas recaídas eram bem pesadas, que daí eu fumava todo dia. Eu já queria contar essa minha história com dependência química faz muito tempo. Pessoal, Cara, e olhando os TikToks e as coisas que ele posta nas redes sociais dele, você não diz, né? O cara já passou por uma história de vida dessa, porque ele... Vai lá, confere, você vai ver, o cara é muito animado, ele é muito alto astral, você dá risada, né? Cada postagem que ele faz, você dá risada, porque o cara é engraçado, é entretenimento, é um cara se divertindo com o telefone, por isso que é tão engraçado. E você não julga, né? Você não consegue pensar que o cara passou por algo assim na vida, e é pesado. tem ideia disso? Eu não sabia como contar, porque tem muita criança que me segue, eu tenho medo de contar de um jeito que as pessoas vão ficar ofendidas, ou vão... Tá aí um influencer que de fato se preocupa com o público, porque a gente sabe que tem muitos influencers aí que tem milhões de crianças que o segue e faz um monte de bobagem, né? Tem um específico aí que cita várias coisas aí erradas na cabeça da criançada sem pensar em nada. Olha o Jânio. O Jânio, além de um cara ser de muito entretenimento, ele ainda tem essa responsabilidade. E é isso que os influencers deveriam ter, né? Responsabilidade das mensagens que vão passar e como vão passar ou quando vão passar. E claro, passar da forma correta. E, no meu ponto de vista, do jeito que ele está contando a história dele agora, eu acho que é a melhor forma, porque o podcast do Flow é algo mais casual, mas também traz essas pegadas mais sérias, pessoais dos seus entrevistados. Então eu acho que bem bacana o jeito que ele expôs essa história. agressivas comigo, às vezes, de repente, tentar me agredir na rua, verbalmente, né? Mas eu acho que... Eu tinha muito medo de contar, mas eu queria contar isso já faz, ó... Eu acho que é importante para as pessoas ouvirem histórias como essas, né? Principalmente porque foi uma história com um final feliz, no final das contas. Até para as crianças, para elas entenderem um pouco da vida, né? A superação e a luta que eu venho tendo contra isso, né? Porque eu faço de tudo para melhorar. Eu tive vários episódios com isso, eu nunca parei de usar, até hoje. Só que esse ano foi o melhor ano da minha vida. Esse ano, se aconteceu 2, 3 vezes, foi muito. Daí eu tive uns episódios com outras substâncias. Mas o que realmente começou a me afetar muito agora foi o álcool, meu. Mas Entendi, então a minha luta contra o crack vem há 18 anos já. De 2004 até 2021 dá 17 anos. 17 anos. E eu luto, cara, diariamente para tentar melhorar. Cara, como... Quero fazer o melhor pelas pessoas, quero tentar me doar mais pelas pessoas, ser um cara melhor. Tanto é que eu tô 30 quilos mais gordo, né? Eu não tenho a aparência de um usuário, tanto é porque eu não uso, cara. 2 vezes no ano você não é um usuário, Não, né? 2, 3 vezes acontece só na minha casa, cara. E devido ao álcool, porque o álcool é a porta. Pode crer. O álcool abre os portais do inferno, né? Porque eu acredito que essa substância ela é regida por uma entidade que não é desse mundo. Eu tenho certeza que é algo espiritual. O álcool? É. O álcool e a normalmente droga. extrai um pouco do o pior. Tipo, o álcool pode extrair o melhor de você, de certa forma, pode extrair você mais sociável, um cara mais engraçado, às vezes. Mas ele também Ele extrai... pode te levar à beira de um abismo que você não vai conseguir sair mais. É. E daí a válvula de escape para você fazer o que você já fazia antes, né? Que no meu caso a dependência química. Ela abre os portais, né? Tira, né? Aquela coisa que te segura antes, né? Vai tirando quimicamente, né? Mas esse lance de tomar o álcool aí, tu toma na tua casa sozinho? Sozinho. É porque, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a ganhar seguidores, eu não ganho muita grana, já pra dizer logo. Mas a gente ganha uns trocos aí pra fazer umas divulgações. Mas a grande questão nem é pelo dinheiro, cara, é pelo... Quando eu fiquei famoso na internet, todo lugar que eu ia, as pessoas me ofereciam a mesma coisa. Ó, o Jânio, cara, dá uma bebida pra ele. Jânio, toma uma cerveja aí, Jânio. Vem pro churrasco com a gente. Nos primeiros 6 meses, todo lugar que eu ia, as pessoas me davam cerveja, eu bebia todo dia. E quando eu me dei por conta,
eu já estava dependente do álcool. Eu já não bebia já só quando eles me ofereciam, daí eu pegava com o meu dinheiro também. Que doideira, né? Pra agradar as pessoas a qual se tornaram fãs dele, né? Pra agradar ele, ia aceitando as coisas. No caso aí, o que mais ofereciam pra ele eram bebidas alcoólicas. Então, é interessante, né? Como a mudança da vida pode trazer outros malefícios, né? Não é sempre bom, né? Não é só coisas boas que traz a fama, o reconhecimento e tudo mais também pode trazer, como por exemplo isso daí que o cara começou a beber mais álcool do que jamais bebeu, né? Até sentir que tem problema. Então isso é interessante ouvir isso, porque a gente só escuta coisa boa, virei famoso, é isso, aquilo. O Jânio está falando é uma coisa interessante, né? Que não é só coisas boas, também pode trazer alguns tipos de vícios. Um deles foi esse daí do álcool que ele acabou de citar. Vamos continuar. Deixava de comprar minhas coisas que eu gosto pra ficar Comprar mais bebendo. bebida. Às vezes estava bebendo de manhã. Daí, como o emprego da internet não é um emprego comum, que você faz seus horários e se você quiser fazer, você faz, não quer fazer, não faz. Qualquer hora era hora. Você ia, tava num posto ali, vou pegar uma cerveja. Daí pegava mais uma e mais uma. E isso foi muito prejudicial pra mim, foi foda, meu. E aí isso aí tava te levando pra... Tava me trazendo de volta a dependência química. Tu tava falando que... Como era o nome da tua primeira esposa? Luciana. Tu tava falando quando a Luciana caiu, você lutou por ela ali 4 anos, daí caiu também. E como é que tu fez depois disso? Cara, fiquei trabalhando no caminhão do lixo um tempo, daí eu abandonei ela, né? Abandonei o barco e fiquei trabalhando 5 anos no caminhão do lixo daí. Só que ali eu tive várias recaídas consecutivas. Eu caía, levantava, caía, levantava. Daí eu conheci a minha segunda mulher. Essa durou alguns dias, só durou 6 meses. Passou um tempo, caí, levantei, daí eu conheci a terceira. Nessa terceira eu continuei no caminhão do lixo mais um tempo, daí eu trabalhava em 2 empregos. Nessa época eu fiquei 4 anos limpo, porque eu me entreguei de corpo e alma para aquela relação ali, me senti acolhido, me senti parte de uma família de novo e tentei melhorar. Melhorei, lutei pela minha vida mais uma vez. Só que a minha mulher, ela era de boate, né? Ela era uma garota de programa. Ela tinha problema com maconha daí. E quando faltava em casa, ela se tornava agressiva comigo às vezes. Entendi. E foi passando, o passar do tempo foi fazendo com que esfriasse a nossa relação. Depois desses 4 anos que eu fiquei sem ela, eu acabei caindo de novo. E daí caí um tombo bem grande. Daí eu fiquei mais 3 anos mal. E daí voltei assim, daí comecei a trabalhar em indústria do tabaco. Daí eu comecei a trabalhar em fumageira. Trabalhar no processo do tabaco, né? Mas pra sair pra se levantar, tu se levantava sozinho ou tu tinha ajuda? Eu me levantei muitas vezes sozinho. É? Mas a minha avó tentou me ajudar bastante. A minha avó foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Eu fiz a minha avó sofrer muito com... A minha mãe foi embora de casa, né, na época que eu comecei nessa história. Que ela se assustou, ela me viu com 47 quilos. Ela não sabia o que fazer, ela simplesmente se desgostou da vida e foi morar na roça, né. Nessa roça ali que anos depois eu comecei a voltar para lá, quando eu tentei subir a superfície de novo, eu voltei lá para minha mãe para ajudar ela, né. Nesse meio tempo eu trabalhei 4 safras de fumo, né. 6 ou 7 anos atrás. Daí meu último emprego foi nas rodovias. Entre um trampo e outro eu ajudava a mãe na roça. E ali eu comecei a criar os memes, né? Pode crer. E aí, E sempre lutando, né, meu? Sempre lutando, sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu nunca me entreguei para isso, eu nunca fui feliz na situação que eu vivi. Eu tenho muito amor à vida, muito amor pela natureza. Cada dia para mim é um milagre de Deus e eu acho que essa admiração que eu tenho pelo universo fez com que eu lutasse com unhas e dentes e conseguisse retornar à luz sempre. Várias vezes. Eu tô sempre indo em busca da luz. Eu quero viver, cara. Eu amo viver. Só que eu comecei muito cedo essa história aí.
com a dependência química, porque eu sofri muito bullying na escola, né? E o bullying destruiu com a minha vida, né? O bullying é um ato covarde quando uma pessoa está tentando desviar as imperfeições que ela tem, direcionando as suas imperfeições. Fizeram me tornar um adolescente vazio, revoltado, agressivo. Eu não estudava, eu não queria ir na aula. Daí quando eu ia na aula, eu só queria brigar. Eu nunca tive nenhuma namorada. Daí eu comecei a fumar cigarro muito cedo. Fumei cigarro com 12 ou 13 anos. E a partir daquilo ali, começou o meu histórico com drogas, né? Relacionado ao bullying, na minha adolescência foi o divisor de águas para mim me tornar um dependente químico mais tarde. Interessante que essa história é muito real, né, para os casos de pessoas com dependência química muito profunda, né? Geralmente eles passam por esse processo psicológico lá na infância, onde causa vários traumas, vários transtornos, irritabilidade. E aí o que acontece? Ali na infância eles não têm como fugir, tem que buscar outra coisa, às vezes os pais não entendem e tudo mais e acabam recorrendo. Então é muito importante que você que está me assistindo, que tem filho e tudo mais, sempre esteja muito atento ao que está acontecendo na escola ou nas rodas sociais de seus filhos, porque às vezes o que precisa mesmo é de um aconselhamento, precisa chegar para ver o que está acontecendo, porque senão a criança não tem escape. E acaba isso repercutindo e evoluindo ao longo de sua vida e acaba gerando recursos, né? A criança, né, o adolescente começa a buscar refúgios, né? Começa a buscar lugares para fugir e acaba encontrando aí, geralmente, né, infelizmente, no pior caminho, que é no caminho das drogas, né? Pode ser com cigarro, pode iniciar com cigarro, pode iniciar com bebida e tudo mais. É muito importante tomar muito cuidado com isso, estar sempre atento. Isso é responsabilidade dos pais, estar atento, tá? Não vou direcionar responsabilidades para as instituições escolares, não. Isso é responsabilidade dos pais checarem como que está a vida dos filhos e aí tomar as devidas providências com as instituições dos colégios e tudo mais. Mas é muito importante que você, pai, esteja sempre muito atento à vida social do seu filho, tá? E procure sempre estar por dentro da vida dele. Bora lá. Pela aquela frustração de achar que eu era o cara mais feio do colégio, né? Entendi. Daí eu tive a minha primeira namorada com 24 anos, essa aí é a Luciana. 25 eu tinha já. Entendi. Tudo começou ali. Foi acontecendo da adolescência pra cima, eu só fui piorando. Piorando. Eu não consegui concluir o primeiro grau, eu larguei a escola, virei arruaceiro, vestia roupa preta, queria ser aquele cara que só fazia... Anarquista. O anarquista, o cara sem pai, o cara que veio de uma família pobre. Eu tô falando de um jeito bem didático pra galera entender a construção do enredo, até pra eles entenderem que isso aconteceu sem eu perceber. Foi acontecendo sem eu notar. Quando eu acordei da noite pro dia, eu vi que eu já não estava mais na escola, já estava fumando maconha, da maconha foi pra cocaína, da cocaína foi pro crack. E daí no dia... E o crack é foda, né? Eu perdi a minha alma no mesmo dia que eu fumei. Você sentiu isso? Eu perdi alguns amigos. Naquele dia minha alma saiu de mim. É como se alguém chegasse assim, Jane, eu vou tirar tua alma, vou deixar teu corpo andar louco agora, sem nada dentro. Porque eu perdi meu sentimento por amigos, perdi sentimento pela minha família, perdi sentimento pela minha autoestima. Eu já não me cuidei mais, já não tomei mais banho, eu já não me alimentei mais e ladeira abaixo. Como que é quando você tá no... sobre o... Tipo, o que você pensa em mais e mais, é isso? Você quer usar mais, porque é uma descarga de adrenalina muito forte, muito rápida. É rápido, né? E ela te faz subir e 30 segundos ela te cai numa depressão profunda. Entendi. Daí quando tu cai naquela bad ruim assim... Dura quanto tempo essa bad de caída, se você não usar de novo na hora? Você tem que usar. Daí quando dá aquela bad ruim, tu quer voltar até a outra da primeira. Entendeu? Daí tu vai, é uma gangorra, você sobe e desce, sobe e desce. Entendi. É euforia, depressão. E ao mesmo tempo é sensação de pânico e angústia dentro de tudo isso. É uma sensação bem ruim. Só que a descarga de adrenalina que isso dá no teu organismo faz com que tu continue buscando aquilo ali. É que nem uma pessoa que pula de paraquedas. É uma merda.
é assustador, mas pela aquela descarga que ela recebeu, ela vai querer receber de novo aquela dose de adrenalina, né? Cara, que história. Não, Jânio tem meu respeito, já tinha, né, por ser um entretenimento muito bom, bem simples, mas que história de superação incrível. Jânio, você é demais, cara. Ó, parabéns, espero que continue sempre limpo, né? E que resolva o problema aí da bebida, caso isso seja mesmo um problema para você. Espero que você também melhore quanto a isso. E agora, para dar uma balanceada, para você entender quem é Jânio, confere o vídeo dele aqui, ó, os melhores memes, vai lá, dá umas risadas, porque essa história foi pesada, a gente precisa rir. Então eu aconselho que você clique aqui e vai lá dando umas risadas. A gente se vê no próximo vídeo, vá se inscrevendo, curta e até mais.